Bom, vamos falar um pouco de açúcar, né? Eu acho que ainda é um assunto bastante relevante, né? Tem vindo, né? Acho que nos últimos 2 anos aí, principalmente, né? A remuneração do açúcar em relação ao álcool é uma coisa gritante, né? Eu não me lembro no histórico aí de alguma coisa parecida, né? Então, o açúcar é um ponto bastante relevante. Esse ano a gente tem sofrido bastante, né? Eu não sei a experiência de vocês, né? A questão de pureza, né? Esse déficit hídrico aí tem algumas regiões, né? Aqui em Araçatuba, acho que Rio Preto, a gente lá na São Martinho também tem sofrido bastante, assim com 3, 4, 5 pontos abaixo da pureza, né? E a gente sabe que a pureza é a força motriz aí da cristalização, né? E agravado ainda pela cana queimada, né? Nós, em especial, lá São Martinho, sofremos bastante com isso. Então, vamos falar um pouquinho aí de açúcar. Acho que está dividido hoje, o Glauco vai iniciar aí falando de evaporação, né? Eu acho que é um ponto bastante relevante. Depois o Bruno aí vai falar de cozimento propriamente dito lá, né? Bom, só dando uma pequena introdução, como a gente falou, a pureza, como ele é a força motriz, né? A gente tem que, no processo nosso, tentar preservar essa pureza, né? Começando lá de trás, né? Desde a qualidade de cana, né? A gente, como falou, esse ano sentiu isso assim de uma forma muito, muito evidente, né? Mas desde lá da armazenagem da cana no pátio, aquela logística de pátio, são coisas do beabá aí, mas que a gente tem que estar atento, né? E depois em todo o processo industrial até a gente entregar aí o caldo clarificado lá para o Glauco aí que vai estar explanando, né? Para poder evaporar. Então, preservar açúcar significa, né? A gente, tanto a gente pode degradar açúcares aí, né, de forma biológica, né, principalmente lá na moenda, então a asepsia, uma limpeza bem feita com água quente, usar um bactericida quando necessário, né, evitar pontos mortos no processo, lembrando sempre daquela quimicamente, né, controle que agrava, né, a degradação de açúcar, é temperatura, pH fora da neutralidade, né, tempo de residência e concentração. Então, no tratamento de caldo, a gente tem tempos de residência elevados, temperaturas elevadas, é onde a gente ajusta o pH, né, do caldo, né, para evitar tanto inversão como degradação de açúcares propriamente dito, né. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter aí. Tá, pessoal? Bom, nós vamos ter essas 2 apresentações, depois eu acho que a gente tem alguns tempinho para perguntas, né? Não sei que vocês preferem deixar a pergunta lá para o final, faz as 2 apresentações, vamos combinar assim, pessoal? Fechado? Então vamos lá. O Glauco é um consultor técnico lá da Solenes, né? A gente conhece nós fizemos estágio junto, né? Lá no CTC, né? Nossa. Século passado. Bom, pior que é século passado mesmo, né? É verdade. Puxa, sobre açúcar aí naquele azul. Tem. Aqueles seminários que tinha, né? É show de bola. Glaucão, manda bala aí. Obrigado, Fernando. Deixa eu aproveitar que o Jaime não chegou ainda, né? Vou ficar desse lado aqui que é melhor. Não, eu faço uma introdução até ele chegar, não se preocupe não. Bom dia, pessoal. Com muito prazer aí estar apresentando para vocês um tema que, na realidade, não é um tema novo, mas ele é um tema, eu falo, conceitual com quebras de paradigma. Então, isso é importante porque quando nós falamos em inovações, a inovação ela não vem para ser aplicada no dia seguinte. De propósito. Ela não vem ser aplicada no dia seguinte. Leva-se anos para você ter um produto inovador, um processo inovador ou uma ideia inovadora. Então, por exemplo, não sei se vocês já fizeram a utilização do ChatGPT. Já fizeram ou não? Já fizeram aquela pergunta? Palmeiras tem Mundial? Se você faz essa pergunta, Palmeiras tem Mundial, ele vai responder que não.
Agora, se você contextualizar, só fala assim, o Palmeiras, quando disputou o campeonato em 1951, ele ganhou o título. Eu estou contextualizando. Ele vai pensar. Aí vocês vão perceber que a resposta vai ser sim. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, machine learning, nada funciona se não tiver inputs. Dados. E esses dados, eles podem ser de origem de laboratório. Então, há uma análise de laboratório. Essa análise ela é transferida para um boletim. Desse boletim, ele é capturado por um sistema. Pode ser obtida pelo COI, temperatura, vazão, pressão, etc. Independente do que for. Mas o que é necessário? Dados. Para que essas predições elas possam ocorrer. E a partir dessas informações, nós possamos compreender aonde que o calo aperta. Tá? Então, o nosso tema de hoje, né, estou te atrapalhando aqui? Não. Ele trata de um tema, como o Fernandão disse, relevante, porque quando nós falamos em evaporação ou sistema de evaporação de caldo, nós estamos falando nada mais do que a caldeira da fábrica de açúcar. Então, evaporação é a caldeira da fábrica de açúcar. Nada funciona se a pressão do vapor vegetal não tiver aquela pressão de acordo. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Oh, perdeu na vinhaça, porque a pressão caiu. Então, a evaporação, ela deve ser tratada de uma maneira muito, 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 muito especial. E quando a gente fala em evaporação, a gente logo imagina, né? Pô, eu vou entrar com um caldo clarificado que o tratamento me enviou, com uma certa concentração de sólidos, e eu preciso entregar para o Bruno, que ele vai falar do cozimento, um xarope adequado com um certo teor de sólidos para poder cristalizar. Só que nesse interim acontecem algumas coisas que ainda são incógnitas. E vocês vão ver que eu vou mostrar aqui que quanto mais a gente insere informações, mais a gente sabe que a gente menos sabe. E por que de forma sustentável? Como ela é a caldeira da fábrica, ela tem consumo de energia, consumo de vapor e consumo de água. E eu preciso demonstrar isso em meus balanços, que eu estou trabalhando com um sistema sustentável. Não adianta nada eu ter um selo de sustentabilidade, trabalhar lá com as normas, etc., se eu não entrego isso internamente. E por que surgiu o tema segurança operacional? Tudo começa com o que nós chamamos de Blueprint Interview. O que é isso? É uma entrevista com o consumidor final para obter dele as necessidades. Eu lembro muito bem que nós estávamos conversando com um grande grupo produtor de açúcar e álcool, onde ele disse sim, Glauco, campanha para mim não é problema. Eu tenho equipamentos de reserva. O meu problema é o operador trabalhar em espaço confinado, sujeito a um possível acidente de trabalho. Isso levou Solenes a pensar como atua em outras áreas, mineração, papel e celulose, como trabalhar com as informações e os inputs de processo, implementar as soluções químicas para trabalhar com a necessidade do cliente. Então, já fazendo um spoiler do meu último slide, o título seria assim: não abra seu evaporador para limpeza manual. É desafiador? É. É inovador?
Agora vamos ver como é que a gente chega lá. Ou como é que a gente starta. Ou como é que tem sido feito em outras localidades. Primeiro ponto, sem entrar muito em conceitos, senão a gente não atinge o nosso tempo. Uma coisa chave aqui, que é o que determinou esse estudo, é encontrarmos um tag, ou encontrarmos um fator, ou encontrarmos um parâmetro que pudéssemos perseguir. Ou seja, aquele cara é o cara que eu preciso limitar, né, para que seja o meu ponto de referência. Se ele estiver acima, beleza. Se ele estiver abaixo, preocupante. Ou como eu faço para trabalhar naquela faixa. Taxa de evaporação, todo mundo faz. Mas eu posso aumentar a taxa de evaporação de forma não sustentável. Então, eu aumento a temperatura do vapor de aquecimento, coloco mais energia lá, estou aumentando a taxa. Quilos de vapor por metro quadrado do superfície de aquecimento. Beleza? Beleza. Agora, quando eu falo em coeficiente global de troca térmica ou coeficiente de transferência de calor, eu estou falando a quantidade de energia que eu estou colocando dentro do efeito por unidade de área de evaporação por diferencial de temperatura. Ou seja, a diferença da temperatura entre o vapor de aquecimento e o vapor gerado. Então, eu posso ter influências na operação do equipamento e me trazer esses componentes, esses elementos, e começar a interagir com o meu sistema criado, né, com inteligência artificial, para me falar, ele está bom, ele está ficando dodói, ou eu preciso fazer uma ação corretiva. E por que a gente mede o U? Existem várias razões. Mas o nosso foco principal é encontrar o efeito na qual o U está em situação crítica. Vou dar um exemplo. Se nós tivermos um evaporador, um efeito, limpo, bonitinho, como manda o figurino, e medirmos as variáveis, nós vamos encontrar o que nós chamamos de U clean, ou U limpo. Esse valor é o valor considerado máximo ou ideal para aquelas condições operacionais. Porém, eu vou dar prosseguimento na evaporação. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Sujidades de origem orgânica e inorgânica, que vai criar um fator de incrustação e vai fazer com que esse U comece a diminuir. Então, o principal desafio é encontrar uma forma lógica de calcular o U por efeito. E o mais importante é, aí que entra as soluções químicas, o que interfere e o que pode ser correlacionável com a queda desse coeficiente global. Aqui já tem mais um spoiler. As incrustações, elas estão diretamente relacionadas com a queda do coeficiente global. Existem vários trabalhos, principalmente para tratamento de águas, e existem alguns trabalhos, né, principalmente em Queensland, onde eles conseguiram correlações com carbonatos, com oxalatos, né, na queda acentuada do coeficiente global. Só que aí cabe alguns detalhes. A gente começa a estudar isso um pouco mais de profundidade. Quando eu tenho uma solução pura de carbonato de cálcio, essa aqui é a forma cristalina dele.
Aí eu contamino essa solução de carbonato com sacarose. O que aconteceu? Mudou a configuração. Aí eu venho com cana com alto teor de impureza vegetal, com alto teor de ácido acunítico, que é normal. O ácido acunítico é um ácido produzido pela cana-de-açúcar para sua defesa, que desconfigura a condição inicial dos cristais, transformando-os praticamente em esferas. Ou seja, o que eu estou lidando? Eu estou lidando com um sistema que muda constantemente. Então, a solução para essa condição, né, ela não deve ser padrão, e eu preciso inserir informações, né? E tem um outro detalhe. Isso depende da temperatura de operação. Então, eu vou ter essas condições mais variadas possíveis em função da condição de operação de cada efeito, né? Olha isso. Então, eu saí de uma situação que eu conheço, que teoricamente se controla com acrilatos, e vou para uma situação totalmente adversa, né? E aí eu fico naquela questão, né? O que eu preciso fazer, né? Como é que eu vou gerenciar o meu processo de evaporação para que ele possa ser um processo autônomo, se eu não sei o que eu tenho que inibir, ou seja, o que eu tenho que evitar que ele se adere na superfície interna dos tubos, ou o que eu tenho que remover. Então aqui é legal, porque as soluções químicas para esse sistema, elas se baseiam em inibições e em CP. Eu não consigo operar uma máquina, um trocador de calor, né? Uma máquina de transferência de calor, como o evaporador, sem abrir, sem o CP. Sem o CP. Então eu preciso entender isso aqui. E se vocês olharem direitinho, depois procurarem isso lá no Google, vocês vão perceber que aqui tem elementos que foram identificados em meteoritos. Carlos, nós temos meteoritos dentro do evaporador. Meteoritos. Aí a coisa começa a ter uma configuração um pouco mais complexa. Por que um pouco mais complexa? Porque eu preciso organizar todas essas informações numa nuvem, no banco de dados. Eu preciso ter ou não uma unidade que tenha, Atibus, por exemplo, que tem um bom sistema de automação, ou seja, facilidade de obtenção dos dados. Ou uma unidade que eu não tenho, então eu posso abrir depois a apostila e mostrar as 368 equações de um evaporador 5 efeitos. E começar a ter predições. Então o que Solenis fez? Solenis, ela tem uma empresa chamada, um sistema, né, de uma empresa de inteligência artificial e machine learning, chamada Optics. Vocês podem entrar no YouTube, em Google, vocês vão ter essas informações, aonde várias aplicações, várias soluções químicas, papel celulose, mineração, já são geridas por essa plataforma. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo, Fernandão, para esse sistema, para o nosso segmento, algumas aplicações. Evaporação é uma delas, tratamento de caldo é outra, fermentação é outra. Para poder medir o... Então, como é que isso é feito? Primeiro, a partir do blueprint, a partir da necessidade.
né, identificação, criação e aproveitamento do espaço que nós temos em Solenis iCloud, junto com o nosso time de TI, né, pegar e ver o que nós podemos gerenciar de tags dentro do sistema, lembrando sempre que é efeito por efeito, Brunão. Efeito por efeito. Pegar todos esses dados em tempo real e transportar isso para plataformas de inteligência artificial, ou seja, eu vou abastecer o sistema com essas informações, né? E o machine learning, junto com o sistema operacional, vai aprender as diretrizes. Para isso, o que eu preciso? Input de dados. Eu não consigo input de dados se eu não tiver laboratórios adequados. Então, nós dispomos de vários laboratórios de centro de pesquisa mundial. Aqui em Paulínia, temos um centro de pesquisa dedicado a estas análises, ou seja, eu consigo identificar entrada e saída de cada efeito, minerais, metais, açúcares, ácidos orgânicos, e começar a entender qual é o comportamento durante a safra de cada efeito, utilizando esses parâmetros com os parâmetros tradicionais. Eu estou falando aqui tempo de residência, eu estou falando aqui de altura da coluna de líquido. Eu vi que a Atmos ela tem um sistema de controle de nível, né? Qual é a altura ideal para aquele tempo, para que não degrade sacarose, ou seja, tudo isso é influenciado pelas incrustações, né? Determinar, desenvolver e identificar inibidores. Então, eu não tenho uma receita padrão, depende de cada situação, né? O centro de P&D, aqui está Simael e Mariana, trabalham de uma forma dedicada a encontrar esses elementos e quais as características que eles podem trazer, né? E o outro lado, que é a soma do programa. Eu tenho a inibição, com a inibição eu aumento a campanha, eu evito a aderência, porém chega uma hora que o sistema falou assim, o terceiro efeito do segundo conjunto, o coeficiente global começou a cair. Qual é a atuação? Pega essas informações, leva para a nuvem, ela traz a resposta e fala assim, Marcelo, é hora de aplicar molécula tal no efeito anterior e verificar se esse U se mantém. Ele não vai subir, ele vai se manter, porque já tem uma incrustação. Se ele continuar caindo, não adianta o Marcelo aumentar a vazão do inibidor, porque ele não vai ter resultado. Então vem uma mensagem para o Cristiano, uma mensagem para o Carlos, fala assim, olha, usina, moenda, o terceiro efeito nós vamos parar nesse momento, tirar de linha, e em 1h30 eu volto a operar. Por que 1h30? Porque ele não está incrustado. Está começando a incrustação. Ou seja, eu tenho uma condição mais fácil de remoção. Então eu consigo, a partir da instalação de uma central SIP, automaticamente identificar qual é o efeito e realizar a limpeza alcalina, limpeza ácida ou alcalina combusta. E em 1h30 colocar em operação. É interessante, né? Então, o que eu passo? Então, assim, o que eu devo enxergar? Eu devo predizer, eu devo alimentar o sistema, eu devo fazer as análises, eu devo ter as correlações e eu devo comprovar.
Então eu tenho SIP check, onde eu posso provar que o sistema realmente ficou limpo. Dessa forma, o que eu vou fazendo? Eu vou alimentando o meu sistema e falando, olha, nessas condições, com essas características, em 1h30 você ficou assim. Ou eu posso, Fernando, em 2 horas, ou eu posso em menos tempo. Ou eu altero a solução química. E o que o Optis precisa? Né? Precisa de dados, precisa de informações, precisa de conhecimento. Tá? Ele precisa determinar quais são os meus limites. Ele precisa saber qual é a minha condição de operação para que eu entregue o que eu preciso lá na frente. Nós estamos estimando mais ou menos 200 targets, 200 etiquetas, né, obtidas a partir de laboratório e do COI, né, laboratório indústria, laboratório Paulínia PTC e do COI, para poder fazer essa modelagem. Né? E como é que funciona? Tenho as informações, faço a integração e isso vai para um grupo de meninos e meninas, 22, 23, tudo nerd, onde eles vão fazer a predição e devolver para a unidade essas correlações. Né? Isso tudo é levado a uma plataforma na forma de dashboards, na nuvem, onde você pode, em qualquer lugar do planeta, identificar o que está acontecendo, como que acontece e o que é necessário ser feito. E aqui tem uma observação que eu não coloquei, porque senão eles vão ficar bravos comigo. O técnico de campo tem 1 hora para chegar na planta. Brincadeira, não é isso não. Tá? E aí os resultados começam a surgir e a predição começa a ficar mais interessante. Ou seja, eu alimento o sistema, enxergo isso, vejo em função do inicial como ele cai a partir dos dias de operação. E quais são os influentes, né, que traduzem nesse decréscimo. Né? Ajusta a linha, e aqui é o mais importante, né, desse nosso bate-papo, é que quando nós falamos de inovações em soluções químicas, nós não estamos falando só de tecnologias e produtos. Nós estamos falando de custo-benefício. Né? Qual é a necessidade? A necessidade é exatamente otimização. Então, eu posso operar, imagina, eu estou na predição, eu não estou na correção. Okay? Todos os sistemas, isso é um case history, em Punjab, na Índia. Quem não foi para lá, eu recomendo, ele fica perto do Tibete, muito legal. Onde tinha um target, uma baseline e com o sistema aplicado, conseguiu manter no máximo de sua capacidade energética. Isso traduziu em economia ou manutenção de consumo de água e vapor, né, fora a segurança operacional. Então eu digo que nós saímos do método tradicional, né, estamos migrando, muito bem migrado, para sistemas e real-time, que é o que está acontecendo hoje, porém eu preciso introduzir todos esses parâmetros, essas informações, para poder realmente chegar e falar assim, galera, o terceiro efeito do segundo conjunto está com problema. Ou está começando a ficar com problema. Okay? A implementação ela é muito rápida, né? Não há necessidade de CAPEX. São dados. É até interessante que nós estamos já com parcerias e contratos com as empresas que fazem já análise de sistema digital. Então, isso facilita muito, porque você tem uma integração. O Gaúa vai chegar, não se preocupe, fica tranquilo. E aí eu vejo uma linha de raciocínio, já terminando a minha apresentação, onde esse controle automático, ele
preconiza essas 4 ações. A primeira, eu vou identificar. A segunda, eu vou fazer a predição e iniciar com a melhor solução química de inibição. A terceira, eu vou remover o efeito por curto espaço de tempo. E a quarta, vou retorná-lo após um período curto. Tem uma outra aqui, que se eu for no painel de segurança que está acontecendo ali, e falar que Solenis tem uma solução que não permite a entrada em espaço confinado, eu tenho certeza absoluta que eles vêm para cá. E aí vão cobrar de vocês. Eu quero isso amanhã. Porque segurança operacional não tem limite. E esse é o nosso desafio. Aqui é o Punjab, na Índia, está bem no norte. Né? Então, só um caso, né, de monitoramento e acompanhamento. Um caso real. E finalizando, maximização do entendimento do processo. O consumo de vapor estável. E não abra seu evaporador para limpeza. Era isso que eu tinha que falar. Beleza, Galcão. Parabéns aí, viu? Puxa, bem-vindo, né? Esse tipo de solução, né? A gente sabe, né, que no dia a dia nossas limpezas que a gente faz em evaporação são limpezas mais preventivas, né? A gente monta lá no Indizisafra um plano de limpeza e vai, né? Você vai parando. Quem garante que nós estamos limpando, né, a caixa que está mais suja ou o sistema que está mais sujo, né? Agora, um ponto de observação aqui, Glaucon, como fala em inteligência, né, artificial, a incrustação é um dos parâmetros, né, que pode afetar o coeficiente de troca térmica, né? Então, isso aí tem que estar acoplado junto com outro sistema ou no próprio sistema, né, enxergando o nível. Por exemplo, né, você pega uma caixa Robert, né, você tem que trabalhar lá 1/3 da altura né, que é o filme que forma no tubo que faz a taxa de transferência, né? Então, isso é importante, porque se você trabalhar, por exemplo, com a caixa cheia, a calanda cheia, você derruba em 30% o coeficiente de troca sem efeito nenhum da própria incrustação, né? E estabilidade de processo, né, pessoal? Com quem a gente já até teve a oportunidade de trabalhar, desde a época de consultoria, a gente insiste muito na questão de estabilidade, né? Então, vazão constante, pressão de vapor constante, vácuo constante, retirada de incondensável, retirada de condensado e assim vai, né? Então tem que ser um sistema olhando todo aí, né? Mas show de bola, bem-vindo aí, Grau. Boa, bela solução aí. Bom, Bruno, só apresentando, é gerente corporativo, né, de processo de Tanabi, né? Lá do Grupo Tereus. Acho que o Tereus a gente tem acompanhado bem de perto, aí tem feito um belo de um trabalho aí em fábrica de açúcar, né? Com algumas soluções, supersaturação online, uns negócios bacanas lá, né? Conta para a turma aí, Bruno. Bom dia. Bom, como o Fernando falou, meu nome é Bruno, sou gerente de processos da unidade Tanabi, Tereus. Certo. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje falando nesse evento. A gente sabe que esse tipo de evento ele não pode faltar no nosso setor, né? Ainda mais quando você está vivendo um período onde você vê que algumas evoluções estão acontecendo de forma mais rápida. E não só isso, períodos também que geram desafios maiores, né? E algumas regiões do Brasil, esse ano, foram bastante afetadas pela seca, pelo clima, estresse hídrico, queimadas, né? E a Tereus, assim como a São Martinho também, é uma dessas empresas que ficou ali bem no miolo, sofrendo todo esse impacto, né? Então, isso trouxe para a gente muito aprendizado, né? Então, assim, era um ano para fazer tudo
que fosse possível e até o que não, pensando fora da caixa, né, fazer coisas que a gente até então nem imaginava fazer no processo. E então a gente aproveitou para absorver tudo isso como aprendizagem, né? E esse cenário é interessante por quê? Porque é um cenário que vai se repetir mais vezes, tá? Nós tivemos em 2021 aqui na região de Rio Preto, Ribeirão, tivemos uma seca também, não foi tão drástica como essa agora atual. E passaram-se 2 anos, tivemos uma mais drástica. Então esse é um cenário que provavelmente isso vai acontecer mais vezes, né? E nós temos que ter estratégia para vencer isso. Porque esse ano a cana secou, né? Na linguagem que o pessoal usa, a cana derreteu, só que a cana estava lá. A gente precisava processar isso, né? Eu não tinha como falar, não quero receber essa cana. Não existe, a cana é essa. E para ajudar, o ano é açucareiro, né? Então eu até brinco que a gente sempre usa a expressão fazer açúcar, mas na verdade a gente extrai o açúcar, né? Só que esse ano teve que fazer mesmo, né? Porque tinham canas aí que a pureza elas estavam bem baixas e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do desafio que é você trabalhar com os indicadores de processo, que são os números que você precisa ter para tomar as decisões, em meio a um cenário desse tipo. Então, eu vou mostrar alguns números que eu levantei lá com o time, pessoal do corporativo, o Fernando que está aí sentado, algumas análises que nós fizemos para tentar entender qual é o número de fato que nós estamos trabalhando, né? E assim, eu preciso de alguma tecnologia a mais para ter esse número, né? Será que a metodologia convencional que as usinas hoje trabalham já é o suficiente para você ter o número correto, para você utilizar isso como indicador? Vamos ver um pouquinho do que aconteceu, né? E que eu tenho certeza que não foi o último ano, que vai acontecer mais vezes. Por isso que é legal a gente ter isso muito bem mapeado. E por fim, no final aqui da apresentação, eu vou fazer uma sinergia mostrando o quê? Um link, né? Mesmo em cenários difíceis, nós temos que acreditar nos controles, tá? Ah, mas quando eu estou com uma matéria-prima muito ruim, eu tenho que pôr no manual porque o controle X não funciona. Então você pega e adequa o seu controle para esse cenário. Porque já é difícil você manter o controle, né? A gente sabe, os gestores que estão aqui, o desafio é manter o controle ligado. Tem operadores que gostam de desligar o controle em alguns momentos e tal. Em cenários bons de matéria-prima já tem uma certa dificuldade. Imagina em cenários ruins, é onde nós temos que entrar acreditando nos controles e achando alternativas, tá? Porque eu imagino que todas as soluções que eu tenho dentro da planta, elas têm que me atender principalmente nas horas difíceis. Produtos químicos, controles, né? Na hora que está tudo bom não tem problema. Eu sei que vai ter um resultado legal, mas na hora que o bicho pega que eu quero ver o resultado, tá? Eu vou mostrar 2 slides rapidinho aqui, só para contextualizar um pouquinho sobre o que aconteceu com a cana. Eu não sou da área agrícola, né? E eu sei que existem diversas rotas metabólicas da cana. Mas essa aqui talvez seja uma que explica legal aí algumas coisas, né? Por quê? Porque quando a gente fala em matéria-prima, algo que pega muito é pureza cair, o AR da cana sobe, e assim, 99% das usinas hoje no Brasil não sabe que o AR subiu, porque continua utilizando o método tradicional com secana, que geralmente é um AR calculado. E quando você analisa isso pelo método Redutec, você também não tem o número real, mesmo titulando, porque o Redutec pega outros compostos além do AR. Por exemplo, qualquer composto que tenha carbonila lá, infermentecível, vai ser titulado e você vai achar que aquilo é AR. No final das contas, te sobra o HPLC. Lascou, né? É caro, mas é a realidade. Isso aqui é uma rota bem simplificada. Tem laser isso daqui? Tem. Mas acho que é difícil de entender, de olhar, né? Bom, a cana tem aqui o seu perfil, o seu talinho aqui, tudo bonitinho, aí ela sofreu um estresse hídrico, esse perfil aqui morreu. Uma vez que esse perfil morre, essa aqui é uma rota simplificada, tá? Os especialistas em metabolismo de cana, não me crucifiquem.
Na hora que esse talo aqui, esse colmo ou esse perfil começa a morrer por falta de água, a cana tem que achar um meio de garantir a sua sobrevivência, né? Fazer alguma coisa para que, em determinado momento, na hora que essa água cair, ela possa continuar a sua geração, tá? Então, o que acontece? O estresse hídrico pode fazer com que a cana ela vai ver que esse perfil aqui está morrendo por falta de água, então a cana vai utilizar a sacarose que está nesse perfil para fazer alguns brotos, que é o que nós chamamos de perfil secundário, né? Que é quando a cana vegeta, por exemplo. E esses brotos aqui vai consumir muita energia, principalmente a sacarose que estava aqui nesse perfil que está morrendo por falta de água, tá? Então isso aqui é uma das causas que faz com que a pureza caia. Ela começa a ter que consumir essa sacarose, que até então ela armazenou na forma de energia para consumir em determinado momento. E esse momento poderia ser agora. Então ela vai vegetar, fazer um perfil secundário aqui, na hora que a chuva cair, ela dá continuidade ao crescimento desse perfil. Seria uma hipótese, tá? Beleza, isso fez com que a pureza caiu. Isso pode ser uma das explicações pela qual a pureza cai. Ainda pensando nisso, a falta de água aqui da cana faz com que a ação enzimática dela fique mais baixa, né? Então, a enzima, por exemplo, que é responsável por pegar a glicose que é gerada na fotossíntese e transformar essa glicose em sacarose para ela ser armazenada na forma de energia, ela vai estar com uma ação enzimática baixa. Então, você vai ter uma baixa produção de sacarose. Então, além da cana estar consumindo a sacarose que estava armazenada, porque ela está sob um estresse hídrico, ela precisa garantir a sobrevivência, ela ainda vai estar com uma ação enzimática baixa, e a glicose que está sendo produzida na fotossíntese não vai se transformar em sacarose, né? Porque, por exemplo, a fosfossintase ela está com a sua ação enzimática baixa, falta de água e tudo mais. Então isso aqui também ajuda a pureza a ficar baixa. Só que a fotossíntese não para, a glicose está sendo produzida. A cana está consumindo glicose como energia, mas tem uma sobra de glicose, né? Então você começa a ter um acúmulo de açúcar redutor, começa a subir o AR da cana. Chega uma hora que tem tanta glicose acumulada no citoplasma, essa é uma hipótese, tá? Por quê? Porque a fotossíntese está ocorrendo, está fazendo glicose, mas a glicose não está se transformando em sacarose como deveria. Então está tendo um acúmulo de AR, o AR está subindo, beleza? E além disso, esse AR começa a se acumular no citoplasma, e isso começa a ficar tóxico. Aí a cana pensa assim, cara, eu preciso pegar essa glicose e transformar ela em alguma coisa que seja inerte, que não atrapalhe o metabolismo aqui no meu citoplasma. Aí ela produz o que a gente adora também, o amido. Porque o amido ele é inerte, ele é insolúvel, e ela consegue armazenar essa glicose na forma de energia, no formato de amido, que não iria atrapalhar, por exemplo, o metabolismo dentro do citoplasma. Bom, poderiam existir, coloca no chat GPT lá que vocês vão achar mais 30 mil explicações, tá? Mas essa seria uma que eu acho assim, bem interessante para explicar. Porque muitas vezes a gente só fala assim, o AR só porque a sacarose da cana degrada, inverte. Não é assim. Aqui mostra que o AR sobe porque o próprio metabolismo não está tendo condição mais de transformar essa glicose em sacarose, né? Então vamos lá. O que aconteceu na unidade Tanabe? Esse azulzinho aqui, esse gráfico aqui é um gráfico que mostra o AR do caldo PCTS durante essa safra. Então, eu fiz essa apresentação aqui, eu fiz ela ontem, essa apresentação, ontem à tarde. Deixa eu voltar aqui. E se você pegar o comportamento aqui do AR, o que está acontecendo? O azulzinho é o AR do método Consecana. É um AR calculado, tá? Já o AR aqui da cor preta é o AR caldo PCTS analisado via cromatógrafo, tá? Via HPLC. Nós temos na Teros a condição de analisar via HPLC a cana que chega até o PCTS. O grande desafio disso no início era como amostrar isso, né? Porque eu não tenho condição de passar todos os caminhões que eu furo lá na sonda, passar numa coluna de HPLC. Não dá tempo. Então eu tinha que arrumar um jeito de estruturar essa amostragem, pegar um pouco de cada frente, fazer uma ponderação, colocar numa geladeira e analisar de tempo em tempo.
É um método perfeito? De amostragem, não, mas é o melhor que tem. Mas de análise, digamos que é o que tem de mais perfeito hoje. Então, olha que interessante. Começou a safra, AR calculado com o AR analisado, caminhando bonitinho, né? Não tinha tanta distância entre eles. Começou a ter o período de seca, a chuva não veio. Chegou no meio do ano, olha o AR da cana. E olha o AR aqui com secando. Então, por isso que eu falo, muitas usinas hoje nem têm conhecimento de que o AR está alto. Nossa, minha fábrica está enchendo de mel. Não vai, centrífuga travou aqui, não sei o que está acontecendo. Muitas vezes é isso. E você não está vendo, a AR não cristaliza. Isso aqui vai ser mel, né? Aí eu tenho aqui até o mix ART da unidade Tanabi. Então, nós tínhamos o propósito de entregar 72 de mix esse ano. 72 ATR, mix ART ia ser um pouco acima. Porém, tudo estava indo maravilhosamente bem, né? Aí, quando nós chegamos aqui em meados da segunda quinzena de julho, aí foi quando a cana derreteu e nós começamos a perceber que o AR começou a subir. Esses mix aqui, eles estão conforme o período do gráfico aqui, ó. E ele só vem despencando. Em novembro nós vamos fechar ainda, né? Eu poderia colocar uma projeção ali, mas é muito assustador. Como eu tenho um chefe aqui me assistindo, eu não vou pôr não. Então, isso aqui foi o nosso cenário de mix ART, tá? Isso aqui é mix ART. E nós fizemos um projeto em Tanabi esse ano para poder elevar o nosso mix. Na última entre-safra, colocamos um cozedor a mais, híbrido de massa A e massa B, uma centrífuga, aumentamos o sistema de transporte de açúcar, elevadores, colocamos uma torre de resfriamento na evaporação para tirar a evaporação da aspersão, para sobrar a aspersão só para a fábrica, para ela trabalhar gelada. Mas o ano que vem nós vamos usufruir disso. E eu consegui medir o projeto até aqui, ó, até em junho. Então, assim, o mix que a gente queria estava dando. Era uma unidade que entregava 68, passou a entregar aqui 75 praticamente, em junho. Isso aqui é fechamento mês, só que daí a cana derreteu. Então, é legal você ter essa visão do AR, né? Eu sei que o HPLC é algo muito antigo, mas para as usinas ainda é uma tecnologia que nem todos têm. Então, esse é o período crítico, né, de julho a novembro, que é onde o AR subiu. Então, se a gente pegar aqui o meu AR acumulado safra, 0,78 a mais no HPLC, o que é isso aqui, ó? Que eu tenho 0,78% de AR a mais do que a gente está analisando via consecano. E se eu pegar aqui só no período crítico, de julho a novembro, eu estou com delta de 1,18. Pega uma moagem de 16 mil, multiplica por essa porcentagem de AR aí, no caso do AR cana, e vê quanto isso gera de álcool. O mix despenca, tá? O mix despenca. Aí tem algumas coisas interessantes, né? Agora começa aí a aparecer o que essa variação na matéria-prima causa nos indicadores, nas análises que a gente tem ali no dia a dia através de um sacarímetro ou o AR consecano. Então, aqui, ó, nós temos aqui as unidades, né? Temos o AR da cana via consecana e o AR analisado cromatografia, olha só. É muito maior, né? Então, você tem um delta aqui muito grande. E quando a gente vai olhar a POL, que é analisada via sacarímetro, você tem aqui a POL da cana, pelo método prensa, e aqui embaixo a sacarose. Por que eu chamo de sacarose e não de pó? Porque agora eu não estou usando polarímetro, estou usando a cromatografia. Olha a diferença que dá. Então, o que pode explicar o porquê, por exemplo, que a minha pol aqui nessa unidade A está maior do que a sacarose via cromatografia? Compostos que têm a capacidade de desviar a luz polarizada para a direita. Por exemplo, amido, que nós falamos agora no começo, tem essa capacidade. Ela interfere na sua leitura sacarimétrica. Outro ponto, destrana, teve cana queimada. Quando queima uma, duas frentes, você vai lá e colhe amanhã, né? Agora, quando queima a região do estado inteira, você vai acabar colhendo cana queimada ali com... Você falou ontem, Fernando, quantas horas você chegaram a colher lá? Eu esqueci. Não pode colher com mais de 48 horas, mas e com 1.250 horas? Melhor falar em dias, né? Aqui também, se duvidar, tem cana queimada para colher ainda, está esperando achar uma janela.
Não fazia mais açúcar. Isso faz com que a destrana suba, no caso de cana queimada, e já tem um amido que já subiu porque a cana degradou, igual nós conversamos agora há pouco. Isso desvia a luz para a direita e faz com que a sua pol sacarimétrica seja maior do que o valor real. É o que aconteceu aqui, tá? Aí você vai ver o ART, o que acontece aqui? Ó? Você está usando esse ART da cana prensa para fechar a sua eficiência, certo? Então, por exemplo, quando vai fechar a eficiência dessa usina B aqui, ó, é 17,11% de ART que entrou na cana. Mas, na verdade, os números reais mostram que entrou menos. Então, essa unidade está tendo um prejuízo teórico na eficiência. E o contrário também é verdadeiro, por isso que é uma loucura. Pode ser que alguma cana que derreteu não tenha tanto amido, não seja uma cana que queimou, não tem tanta destrana. Aí pode ter esse exemplo de baixo aqui, ó. Aqui também são as usinas. Então, se nós repararmos aqui, ó, essa usina aqui vai fechar a eficiência com esse RT prensa, que é o método convencional. A RT deu 15,9, mas cromatografia deu 16,4, ou seja, ela teve um benefício teórico. Porque entrou mais açúcar do que ela foi capaz de quantificar. Então, na hora que vai fechar a eficiência, ela vai ter ganho. Pode ser que esse açúcar a mais seja R, geralmente é. Então, esse ganho é na forma de etanol. Beleza, mas o mix cai e você não entrega o que você gostaria de entregar, que era o plano de fazer mais açúcar, né? Vou passar rapidamente aqui. Então, quanto maior a quantidade de AR na cana, que é o que vem acontecendo com essa cana seca, a quantidade de AR que não está sendo contabilizada na entrada, então você tem AR, esse AR a mais você não enxerga na hora que você põe isso dentro da sua usina, a não ser que você faça a análise no PCTS com o método cromatografia. Esse AR interfere no plano da luz polarizada também, porque quando você tem uma mistura equimolar de glicose e frutose, interfere a rotação para a esquerda, reduzindo a pol, mas assim, a metodologia libera você fazer a pol mesmo estando esse desvio aqui, porque geralmente é 0,6%, 0,7% de AR que você tem, não é 2, 3, 4, até 5, igual está tendo esse ano. Então você faz e é muito pequeno, mas quanto maior for esse AR, maior vai ser a interferência. Então você acaba tendo benefício teórico da eficiência, porque tem AR entrando que você não contabilizou, e esse AR que entrou ainda jogou sua luz polarizada para a esquerda, diminuindo a sua pol. Então você vai acabar falando que tem menos açúcar entrando na hora de fechar a eficiência, e ainda tem um AR que entrou que você não viu. É um benefício teórico, né? Mas lembrando, depois nós vamos ver se isso aqui realmente é um benefício ou é um prejuízo. Destranas, né? Isso aqui é um teste que eu realizei com o time usando solução pura de sacarose e destrana. Então é interessante ver que 350 ppm de destrana, ó, já pode aumentar a sua pol em 0,65. Então, cana queimada, demorou para colher. Ontem eu recebi no grupo aqui do laboratório, voltou a moer essa madrugada lá porque choveu, teve uma destrana de 13.000 ppm. Acima de 800 já começa a afetar, né? Até coloquei aqui, ó. Então é um prejuízo teórico, isso por quê? Porque ele está colocando a sua luz para a direita, mas não é açúcar. A destrana consegue desviar o polarinho para a direita. Aí tem mais algumas coisas. Então você começa a ver que todos os números que a gente acaba identificando são números que você tem que tomar cuidado, porque você não sabe se aquilo é real ou não. Quando a gente... Coloquei um exemplo aqui da perda do bagaço, por exemplo. Eu tenho aqui uma amostra de 16.000, uma pol sacarimétrica de 14, um AR de 0,81 calculado via Consecana, certo? Aí, de acordo com a minha fibra e umidade, eu tenho aqui a vazão de bagaço. Aí eu pego essa vazão de bagaço... Aqui eu tenho a perda de bagaço, aliás, em toneladas de RT, né, que é o bagaço gerado vezes o RT do bagaço. Aí eu pego essa perda aqui e divido pelo RT que entrou. Aí eu tenho a minha perda do bagaço setorial. Só que, olha que interessante, esse RT que entrou aqui, nesse cenário atual da cana, ele não é o real. Igual eu mostrei lá agora, porque isso aqui é um RT entrada calculado via sacarímetro e o AR é via, por exemplo, Redutec. Aí, nessa mesma amostra, nós fizemos via cromatografia. Olha que interessante.
A Pol, que era 14,40, a sacarose no HPLC foi 14,46. O AR, que era 0,81 calculado, virou 2,38. Então, na verdade, não entrou 2.550, entrou 2.816 toneladas de RT. Então, o denominador, na hora que eu vou dividir esse cara aqui, que é o RT que eu perdi no bagaço pelo que entrou, na verdade, o denominador não é esse, seria esse, é maior. Então, a minha perda, que era 3, na verdade, ela é mais baixa. Então, hoje, quem está tendo um AR entrando maior do que o que você calcula, né, que você determina para o CTS, você pode ter certeza que a sua entrada de RT está maior do que aquilo que você está vendo e sua perda setorial é um pouco mais baixa do que você realmente está fazendo. Tá? Isso se as perdas setoriais forem feitas via HPLC também, tá? Que é o caso aqui. Porque na Tanabi a gente faz as perdas setoriais pelo HPLC, porém a entrada é o método convencional. Então, ó, quando você vai calcular essa perda, você divide a toneladas de RT perdido pela entrada, só que na verdade você teria que dividir pela entrada real, né? Porque isso que entrou a mais está aparecendo na sua perda setorial. Você não quantificou no PCTS, mas lá no setor você quantificou. E é até interessante você usar esse ano como falando no português, né? Eu gosto de falar as coisas em português. Um ano fora de linha, tá? Por quê? Porque você tem que tomar cuidado até com o planejamento do ano que vem, quem está vivendo todo esse cenário. Porque eu tenho que olhar mais para esse número aqui do que para esse. Porque se eu quero fazer um plano ano que vem, e eu estou deduzindo que a cana vai estar boa e que o HPLC vai estar em linha com o sacarímetro, então eu vou ter esse cenário, né? Então, na hora que eu vou fazer um planejamento de perdas, por exemplo, setoriais, eu tenho que tomar cuidado, que esse ano é um ano bem fora de linha. Outra coisa também, eu estou mostrando para vocês tudo que a gente descobriu, assim, que a gente começou a desconfiar e fomos investigando. Infermetecível. Ô Bruno, eu faço as análises setoriais minhas lá por titulação. Sou Mudinel, sou HPLC, sou Mudinel, sou Redutec. Então, eu também consigo quantificar o AR real, porque o Redutec, quem vai reduzir o cobre 2+ para cobre 0 é a glicose e a frutose. Não. Quem vai reduzir é a função orgânica cetona e a função orgânica aldeído. Então, se tiver mais algum hidrocarboneto lá dentro que tem essa função, você vai achar que é açúcar. E eu já fiz alguns testes em Tanabi, o que eu faço? Eu pego caldo, pode ser PCTS, clarificado, que seja. Quando é do decantador para trás, é uma dificuldade maior porque ele tem sujeira, mas dá para fazer. Coloque esse carinha aqui, esse caldo, em contato com uma levedura, que é a análise de infermetecível. Deixo lá por 12 horas, numa temperatura bacana, e eu sei que toda a glicose que está aqui dentro vai sumir, porque a glicose é frutose e sacarose, né, vai zerar porque a levedura vai consumir. Mas consome 100%? Consome. Em bancada consome, e a gente comprova isso depois pegando essa análise aqui e fazendo o HPLC, você vê que dá zerado os carboidratos. Então tá bom, então a levedura consumiu tudo aquilo que ela gosta de consumir, ou seja, são moléculas que sofrem fermentação. Aí o que eu faço? Eu pego esse vinho aqui que já foi fermentado e faço uma titulação nele com o Redutec. Era para dar 0, não era? Mas não dá, aparece lá uns benditos de uns compostos que reduz o cobre. Então você vê que a análise de AR via Redutec não dá zerada. Por quê? Porque essa cana, ela entrou com algum componente que também reduz o cobre, porém não é açúcar, ou seja, são os infermetecíveis, não são capazes de fermentar. Aí tem um exemplo aqui, que é essa molécula aqui, por exemplo, ela é uma molécula intermediária da reação de Maillard. Então ela tem aqui uma função cetona, isso aqui reduz o cobre, porém não é açúcar. Se esse carinha estiver aqui dentro, você vai encontrar isso no Redutec. Então, na hora que você está com uma... e para fechar, nós percebemos que esse ano os infermetecíveis estão 0,5% acima do ano passado, que era um ano bom. Então, se eu for fazer as perdas setoriais, quem está sofrendo isso com o Redutec, titulando, também não vai ter o número real. Porque você vai estar titulando infermetecível junto. Acaba caindo de novo no HPLC. É praticamente um mundo de ilusões, né? Esse cenário de cana. Bom,
Então, para tentar fechar rápido aqui, para não tomar o tempo do almoço de vocês, hein? Se a gente pensar em tudo isso que aconteceu, aquela queda de mix, eu posso olhar o mix aqui da Tanabe pensando só no efeito balanço. O que é só o efeito balanço? É eu calcular o mix para cada valor de AR. Então, meu AR sai de 0,6 para 1, o mix cai de 7,473. De 1 para 1,4, 7,371. Até chegar no AR de 3 aqui, o mix seria 65,5. Mas a vida não é tão boa assim. Porque quando o seu AR está alto, você não tem só o efeito balanço. Os efeitos operacionais é que faz o bicho pegar, né? Amido, destrana, massa viscosa, geração de mel e desvio de mel A para fermentação, e a evaporação não aguenta mais caldo porque a massa A está mais lenta e desvia caldo para fermentação. Aí esse mix aqui despenca ainda mais, né? Porque a premissa em Tanabe é o seguinte: o planejamento lá é feito da seguinte forma: desviar 2% de caldo no máximo para a fermentação, eu tenho condição de fazer isso, e o resto colocar na evaporação. E mel A para fermentação, 0. E mel final, obviamente, a pureza mais baixa possível, desde que não seja degradação, e sim esgotamento. Mas quando a cana está com essas características de amido elevado, destrano elevado, pureza baixa e AR alto, você não consegue fazer isso. Você começa a ter os efeitos operacionais, é onde você começa a desviar mais caldo, desviar mel A e continua mandando mel final. E nós poderíamos mapear aqui 1 milhão de efeitos operacionais, né? Então, você tem muita produção de mel, desvio de mel A para a fermentação, brix final do cozimento menor. Tem dia que está tão viscosa a massa que o ponto de fio chega a dar 30 centímetros, né? E você acaba trabalhando com brix mais baixo, é o que dá para fazer. Você não quer reduzir moagem, não é hora de você ficar... É operação de guerra. Excesso de mel na fermentação, dificuldade da centrífuga, elevação da diluição dos cristais na centrífuga que lava mais, cozedores pendurados, aumento do tempo de cozimento, açúcar fora de spec, queda e vai embora. Eu poderia colocar mais 50 efeitos operacionais aqui. Então, o AR não afeta só o efeito balanço, afeta o efeito operacional. E nós tivemos uma evolução muito grande esse ano lá, porque nós estamos colocando efeitos operacionais dentro do plano para o ano que vem. Alguns efeitos operacionais que a gente sabe que não tem o que fazer, porque exige capex, estrutura, nós estamos colocando no plano também para não ficar, mas você não vai se desafiar? Não, a gente vai. Mas também não adianta querer fazer milagre, né? Bom, pensando ainda nos efeitos operacionais, olha que interessante. Pureza do xarope. Eu uso e abuso do HPLC lá na Tanabe, tanto que a nossa gestora está querendo pedir a conta já do laboratório. Aqui, ó, eu peguei peguei do dia 18 ao dia 24 aqui, de outubro. Isso aqui, esse azulzinho aqui é a pureza do xarope analisado no método convencional, sacarímetro, né? Bom, olha que interessante, a minha média aqui deu 73 de pureza. Triste, né? Só que na hora que você joga isso no sacarímetro, é 63, no HPLC, que seria laranjado aqui, ó, que nem apareceu no gráfico, tão baixo que é. Na verdade, o 7,3 é 63. Então, também é uma sugestão. Quem tem HPLC, faça a pureza do xarope pelo HPLC. No começo até brinquei, né? Falei assim, cara, se nós falar isso aqui para o time, aí vai travar a fábrica. Não é melhor deixar que está 73 mesmo? Aí, não, vamos falar, o negócio foi. Bom... O que nós tivemos que fazer, então? Pensar fora da caixa. Criamos um monte de ações lá, em conjunto com o corporativo, time. Então, você tem aqui agrícola, PCTS, extração, tratamento, cada bloco desse. A evaporação, massa A, massa B. O que é isso? É a ação e a motivação da ação. Por quê? Para todo mundo saber o que está acontecendo. Eu vou fazer tal coisa. O porquê? E pegar esse cara aqui, por exemplo, imprimir, colocar no escritório, levar para o time, fazer alguma coisa, tá? Então, teve que pensar fora da caixa. Então, fazendo esse exercício de pensar fora da caixa, fazer isso era justamente para tentar fazer açúcar com 60 de pureza. Não vai atender o plano, mas o que fizer está feito, né? Então, olhando para esse cenário que vocês viram lá atrás já, né? Agora fazendo uma sinergia um pouco aí com a tecnologia, com os controles, igual eu comentei, devemos confiar na eficácia dos controles no seu valor, mesmo diante de cenários mais desafiadores. Então, assim, será que dá para deixar o controle
de cozimento, por exemplo, em modo operante, com OE, né, de 100%, ou seja, todo o turno, com uma pureza de 60%, igual vocês viram lá. A 63 era a média, né, que vocês viram. Na verdade, tinha pureza de 55 lá. Esse era o desafio, né? Então, vou mostrar algumas coisas que a gente fez rapidamente, só para passar um... Então, por exemplo, nós temos hoje uma maneira de medir a aderência do controle de pH, muito simples, óbvio demais, mas em cenários de guerra com pureza de 55, 60, a gente não pode errar mais do que a gente já é acostumado a errar. Já está difícil o negócio. Então, tem aqui as unidades da Teres, né? Então, por exemplo, aqui na Cruz Alta tem controle avançado, na Tanabi tem o Inovatronic, que controla o pH, na Vertente SPA, na Andrade SPA, na Mandu tem o controle avançado, na São José tem o controle PID tradicional. Na hora que eu tirei o print aqui, eu até tinha que ter mudado a data, porque por algum motivo acho que estava parado, alguma coisa assim, não estava marcando essas duas. Então, a gente tem um cálculo aqui que mede a aderência, ou seja, quantos por cento qual é a OE do meu controle. E essa OE envolve praticamente 3 vertentes, vamos dizer assim. O tempo que ficou em automático dividido pelo tempo que era para estar apto a operar. Então, se a usina está funcionando e eu não estou com nenhuma bomba quebrada de cal, coisa assim, está apta a funcionar. Se não, o controle. Então, se o controle está desligado, eu estou pecando aqui. Aí isso aqui também é para ver a variação Você pega assim para você entender quanto que a variável de processo está variando. Então você pega aqui uma equação onde você usa o desvio padrão e você vai entender se a variável de processo, sem enxergar os set points, se ela está variando bastante ou não. Então quanto mais ela variar, pior. E você tem também aqui uma outra equação que mostra o quanto a sua variável de processo está chegando perto do seu set point. Tudo isso nos dá essa aderência. Então a gente controla isso à risca. A gente gosta de medir a aderência dos controles lá. Tá? Isso ajuda, é um cenário de guerra, pH não pode oscilar, né? A cana está com pH de 3,5. Então, imagine. Controle de cozimento. Massa A travada, pureza de 60. Não puxa xarope, cozimento lento. Eu preciso ver se eu tenho alguma oportunidade no controle de puxar mais xarope. Já estou tendo que desviar mais caldo do que eu queria para a fermentação. Meu mix já despencou pelo AR, ainda vai despencar por efeitos operacionais. Então, o que eu posso fazer a mais? Aqui, por exemplo, eu tenho um set point de Brix do cozimento, essa linha azul aqui mais sem tanta oscilação. E em cima dela, a minha variável de processo real, né, que seria o valor do Brix de fato. E a gente entende que quando você tem essas variações muito grandes aqui, por exemplo, na hora que o Brix cai, a válvula ela acaba, por exemplo, tendo que abrir demais e colocar muito xarope, aí fecha demais, para de alimentar xarope, e na hora que o Brix sobe, por exemplo, ela abre a válvula demais e alimenta muito xarope de uma vez, aí depois para de consumir de novo. O que a gente trabalha, então? Para manter dessa forma aqui. Ó. Então, nós pegamos muito em cima desse controle, que a gente entendeu que quanto mais aderente tiver, mais xarope eu puxo, mais caldo eu coloco na evaporação. Daí eu também tenho como medir a aderência disso. Acho que eu vi uns 5 levantando o celular, daí eu mudei o slide, vou dar mais 2 segundos aí. Bom, eu também consigo medir a aderência. Então eu tenho aqui todos os cozedores da Tanabi e eu vejo a aderência aqui das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias. E como que eu faço essa aderência? Da mesma forma que eu faço pH, mas com uma diferença. O tempo que era para ficar em automático dividido pelo tempo, o tempo que ficou em automático pelo tempo apto a operar, por exemplo, se a usina parou, então o controle elimina isso, né? O quanto a variável de processo, ou seja, o Brix real, conseguiu buscar o set point que eu quero na curva de cozimento. Só que esse carinha aqui eu deixei aqui, mas ele não faz parte dessa equação para o cozimento. Por quê? Lembra que eu falei que essa equação aqui vê o quanto que a minha variável de processo ela está sofrendo variação? Mas o próprio cozimento, set point vai subindo, né? Conforme a curva vai andando. Então essa variável de processo acaba mesmo oscilando mais, é natural. Então, nessa equação aqui da aderência do cozimento, a gente tirou isso aqui fora, tá?
é o que dava para fazer, a gente fica em cima. Então a gente não larga a mão dos controles. A gente não coloca tudo em manual e põe na mão do operador lá, cara, puxa o que der e chega o pau. Não é assim. A gente ainda monitora. Então a gente veio, adequou. Para a gente colocar, por exemplo, essa variável de processo em cima dessa curva aqui, ó, nós tivemos que pensar fora da caixa. Eu até brinco, né? Tem coisas que a gente faz aqui em Tanabi que eu não posso falar fora da Tanabi. Senão os caras vão falar que nós somos tudo louco. Mas se você for lá, você vai entender. Entendam o que eu vou falar. Eu tenho lá bagaço que eu não sei o que eu faço com ele. Eu tenho mais de 100 mil toneladas de bagaço lá. Fibra da cana alta, vai sobrar bagaço. O desafio lá é reduzir um monte. Fazer cogeração estendida. Então o vapor não é um problema para mim hoje. Até válvula de controle de água na limpeza dos visores do cozimento eu coloquei. Porque onde eu conseguisse colocar água, eu coloquei para poder tentar manter isso aqui mais constante. Água no cozimento, cara, em certos pontos isso ajuda, melhora o meu cristal, é um cenário de guerra, não é um cenário normal não. Lembre da pureza de 60 no xarope lá. Eu colocando água conseguia puxar mais xarope. O vácuo agitava mais, porque está viscoso, o borbulhamento da água gera recirculação natural. E eu joguei isso, fiz pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, tá? Para tentar manter isso aqui o mais aderente possível. Ainda pensando em cozimento, né? Não podemos abandonar a cristalização. Xarope com pureza de 60. Vocês viram lá, minha cristalização eu faço com 75 de pureza, por exemplo. Como que eu vou conseguir fazer isso? Já faz uns 30 dias que nós estamos pegando magma, colocando no vácuo, derretendo ele, para poder ter uma pureza acima a pureza que a gente quer, acima de 70, porque se eu usar só o xarope vai ser de 60. Eu não tenho, vou fazer o quê? Então eu faço uma calda de magma derretido mais xarope para poder cristalizar numa pureza desejável, né? É o nível que está o negócio. É um ano de aprendizagem, igual eu falei. Então, não poderia deixar de falar da cristalização, né? O Fernando comentou aí também, até peguei um gráfico aqui. Eu ia acabar por aqui a apresentação, mas daí eu coloquei essa daqui para a gente falar um pouquinho sobre isso também, que não é um controle, já que o tema é tecnologia em açúcar. Cristalização, a gente mantém ela no automático, nós estamos fazendo tudo que tem que ser feito, na pureza que a gente quer, tudo bonitinho, gestão de semente. E nós temos lá a leitura da supersaturação. Então, esse gráfico está poluído, mas é o melhor jeito que eu encontrei para mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma mistura de mel mais xarope, no caso, como eu tirei esse gráfico atual, se eu não me engano, isso aqui é xarope mais magma derretido, né? Vamos pensar assim, que é o único jeito que eu tenho para alcançar a pureza. Então eu injetei a semente aqui, que é essa abertura de válvula, essa linha laranjada aqui, né? E eu injetei a semente em uma supersaturação de 1.10, que a gente entende que é o meio da zona metastável. Aí depois eu tenho um tempo de estabilização, que até aquela semente, aquele cristal aparecer com firmeza, que é onde você dá início à alimentação. E o desafio do controle, primeiro, é você entender se a sua supersaturação é real ou não, né? Porque você pegar no livro do Peter Ray lá, tem um cálculo da supersaturação. Basta eu pegar isso e pôr no supervisório? Não. Porque tudo aquilo é calculado com solução pura, de água e sacarose. Não é o nosso caso. E cada usina tem uma diferença uma da outra. Aí o segundo desafio é, depois que você achou a supersaturação, de forma correta, considerando vários fatores, é você manter o tempo de estabilização dentro da meta estável. Então, o controle PID, ó, na hora que injetou as sementes, bom seria se a supersaturação fizesse isso, né? O laranjado aqui, ó, chegasse aqui ela fosse retinha, mas não dá, né? O controle PID não é tão bom assim. Então ele subiu, só que ele não subiu tanto, ó, bateu 1.17, não ultrapassou a meta estável. Aí ele começou a baixar de novo, mas não abaixou tanto, mais que não apareceu aqui. Aí ele foi a 1.15 e foi se mantendo, até que, na hora que nós entendemos que tinha cristal, que é aqui 1.13, o cozimento começou, a alimentação se iniciou. Então, assim, injetamos a semente na supersaturação, a gente conseguiu manter o controle durante a estabilização dentro da meta estável.
é outro controle também que a gente faz questão de manter, mesmo tendo que fazer açúcar sem açúcar, né? Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, tem mais um slide. Já que eu estou mostrando toda... Isso aqui acho que eu não vai ser preciso comentar. Aqui é só para comentar que a supersaturação, a solubilidade da sacarose só é a mesma em qualquer lugar do mundo se for água e sacarose, uma solução pura. Qualquer outra coisa que misture nisso, a solubilidade vai mudar, né? Então, assim, dos mais conhecidos, o AR diminui a solubilidade da sacarose. Então, faz você atingir a zona acima da meta estável muito rápido, assim como a cinza aumenta a solubilidade da sacarose, a cinza condutimétrica, tá? E pode fazer você atingir a zona não saturada também, muito rápido. Então, você tem que fazer um modelo matemático na supersaturação, onde você consiga corrigir isso. E o AR e a cinza de cada usina e região é uma. Então, tem toda uma modelagem para isso. E, obviamente, que seria bom fazer no HPLC. Para você conseguir deixar assim, ó, tirar o efeito do AR e tirar o efeito da cinza. Então, aqui é a telinha do supervisório nosso lá. Você coloca lá o Brix do xarope, a pureza do xarope. Você coloca o Brix do mel e a pureza do mel. Você coloca lá o set point de saturação, que é quanto você quer injetar a semente, e o set point de pureza. Essa supersaturação de 1,44 aqui, desconsidere ela, que na hora que eu tirei o print, já tinha realizado a cristalização. Eu estava alimentando o cozimento, eu não tenho refratômetro. Isso aqui é calculado com sonda micro-ondas. Então, quando aparece o cristal, esse controle aqui morre, a não ser que eu tivesse o refratômetro. Mas não me interessa, eu quero só o momento que eu não tenho cristal mesmo. Depois que eu tenho, eu toco a vida com uma curva de cozimento bem feita. Então, eu clico aqui em Start, habilita, iniciar, e ele vai puxar o mel, vai puxar o xarope, nas proporções que o próprio controle calcula. Então, abre a válvula de mel, fecha, abre a de xarope, fecha. Aí vai dar a pureza que você quer, aí abre o vapor, começa a concentrar e injeta a semente. Só que daí, para fechar, então, eu estou falando de pureza de sacarímetro e HPLC desde a cana, né? Então, também tem que falar disso. Vocês imaginam Uma pergunta. Qual que seria o ideal? Eu analisar a pureza do mel e do xarope antes de fazer a cristalização? Ou, por exemplo, misturar o mel e xarope e fazer a pureza da mistura já? Seria o melhor dos mundos fazer a pureza da mistura, porque eu já ia ter a pureza real. Porque geralmente a pureza do mel e de xarope que você pega lá na última análise é 1 hora antes, 2 horas antes, né? E se a gente quer excelência operacional, a zona mais estável é sensível. Ah, mas sempre fica bom quando eu faço lá. Por quê? Porque nós aprendemos a fazer assim, tá? Por isso que muitas vezes a gente consegue cristalizar muito bem, mesmo sem saber a pureza real. Aí, o que eu fiz? Fiz vários testes puxei mel e xarope no vácuo, concentrei, na hora que eu fui injetar a semente, eu coletei para ver a pureza. Aí eu mandei o laboratório fazer a pureza sacarimétrica e o HPLC. E tem uma notícia ruim, isso aqui foi feito antes da cana secar, então era uma época de cana boa. Pureza sacarimétrica das cristalizações que eu fiz e a pureza da HPLC também nunca bate, é o delta. Então, por exemplo, aqui eu achei que eu estava cristalizando com 75, mas na verdade eu estava com 79 já. Se a temperatura diminui aqui, é muito mais fácil eu pegar finos, porque na verdade a minha pureza é muito maior do que eu imaginava, tá? Então, eu quis trazer isso para vocês, mostrar que em Tanabe a gente está com essa mania de analisar tudo no HPLC e começar a entender as coisas, para poder tomar as melhores decisões possíveis. E isso despertou, né, aflorou principalmente esse ano aí com todo esse desafio que nós estamos vivendo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Beleza. Obrigado aí por compartilhar essa experiência toda aí, Bruno. Belo material aí. Que ano complicado, né? Mas já que você falou em guerra, né? Eu acho que não tem aquele ditado que fala meio que é na guerra que a gente aprende, né? Aprende mais, né? Mas é bacana, eu vi que vocês compilaram. Nós estamos também fazendo um manualzinho lá, um procedimento nessas condições, né?
para não esquecer tudo que a gente fez, né? E a gente volta, né, nos conceitos, né, que às vezes a gente toca a fábrica muito na rotinona ali, e às vezes a gente esquece dos conceitos. Então é o momento de relembrar, né? Pô, nós fomos atrás até químicos, né? Não, ácido fosfórico. Primeira vez que eu vejo, depois de tantos anos, né, nunca mais tinha usado isso, destranase, né, E funciona, caro pra caramba, mas funciona, né? Mas parabéns aí, bom, belo trabalho aí. Nós temos algum tempo ainda para pergunta? Como é que tá? Matou? Acho muito bom, Bruno, a apresentação, parabéns. Acho que retratou bem aqui o momento, né, de dificuldade do setor como um todo. Eu acho que só uma contribuição que a gente, nas interfaces com a agrícola, fala muito sobre... É diferente de entrar uma cana queimada, controlada, que acontecia no passado, tá? Com relação às queimas que estão acontecendo hoje. Quer dizer, o que aconteceu nesse último ano. Você exudou a cana, você carbonizou essa cana. Né? Ela já vinha num estresse imenso ali de estar fazendo outros brotamentos laterais, como você mostrou ali. Então, assim, não é uma situação normal. Então, às vezes, o pessoal, na negociação com a área agrícola, tem que interferir muito assim, no percentual dessa cana que pode entrar. Se não tem o tipo de cana, vai dar pau mesmo. Mas sempre tem uma solução. Sempre tem uma área que você pode mitigar a porcentagem dessa cana queimada, que está estressada, dentro do processo. Acho que demonstrar isso e conversar atenua muito o problema. Eu ouvi isso também, viu? Pô, vocês queimavam, a gente queimava a cana lá, vocês nunca reclamaram, agora vocês estão reclamando, né? Mas não com 1.250 horas de queima. Brunão, não, beleza. Não, apenas não é uma pergunta, é um comentário. Na realidade, eu ia só complementar o que o Cristiano falou. Não é uma queima controlada. Então o fogo ele foi e voltou. Então ele torrou a cana. Eu nunca vi isso. Estava em Cruz Alta e eu vi o bagaço preto saindo do difusor. Eu nunca vi isso, né? Uma colocação, quando surgem essas condições, ou seja, não vou falar que é típica do Nordeste, né? Que lá, em algumas situações, quando a pureza do xarope dá 80, ele solta rojão. Mas em condições críticas de sanidade da cana, existem a presença de outros fungos que geram outros polissacarídeos, sacarana, por exemplo, né, que é um fungo que eu não consigo falar o nome, depois eu posso passar para vocês, mas ele forma uma espécie de um biofilme, um polímero, que não é o polímero da canjiquinha, da batatinha, né, como se fosse uma película que aumenta e muito a viscosidade. Então isso dificulta pra caramba, né, você ter o processo operacional de evaporação como da cristalização. Tá bom? Essa observação foi interessante, né? A gente observou, não formou destrana, né? Porque estava tão seca a cana que os bichinhos nem desenvolveram lá, né? Tanto é que a fermentação se manteve saudável com cana de 1.250 horas, cara. É inacreditável. Então, coisa que a gente nunca, com 40 anos aí, nunca tinha visto nada parecido assim, né? A gente está sempre aprendendo, né? Bom, pessoal, acho que a gente encerra. É pena, né? Eu acho que tinha assunto aqui para discutir muito tempo, né? E o Jaime, como o Jaime não está aí, a gente termina na hora, né? Bom, pessoal, obrigado aí, né? Mais uma vez. Muito obrigado aí, o Glauco, o Bruno aí pela contribuição, compartilhar esse conhecimento com a gente aí. Um abraço aí. Obrigado, pessoal.